o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei tão maravilhosa que foi considerada já uma das melhores legislações para criança e adolescente do mundo. Não sabia disso. É uma lei maravilhosa, né? Porque ela regulamenta um artigo da Constituição que está vinculada, né, a leis internacionais, né, que é a Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a lei, uma das legislações que um país que mais obedeceu essa declaração foi o Brasil. Tem gente que chega no, né? A gente, eu me incluo, claro, eu me incluo, né? Quando a gente chega nesse mundo, a gente chega completamente perdido, Sim, né? com Como que certeza. funciona agora para os Com meus certeza, até filhos? porque Quais são os tua direitos? geração é a primeira geração que está lidando direto com esse Eu tipo acho, de por situação. isso mesmo, hoje, é imprescindível hoje estou aqui para falar disso, porque assim, quais são? A gente pode pegar a lei e ler, né? Na nossa leitura leiga, né? Porque eu não sou advogada, que já é dificultoso. Imagina para a pessoa ainda que tenha mais dificuldade ainda. Uhum. Na prática, quais são os direitos dos nossos filhos? Isso que é importantíssimo. Qual a diferença que faz ele ter a identidade que a gente faz na PAI, a identidade especial para eles, que identifica que eles têm o autismo, que eles têm alguma necessidade, alguma deficiência? Quais são? O que isso traz de benefício para eles? Com a identidade, né? Eles não precisam pagar, por exemplo, passagem de ônibus intermunicipais. Eles têm direito, eles têm acesso à saúde, eles têm acesso com prioridade. Acesso à saúde todos têm, mas eles têm prioridade, né? Sim. O que significa ter prioridade? Se chega uma pessoa, a gente conhece muito hoje nas filas, né? Tem a fila do idoso, o idoso tem prioridade. O que é prioridade? Não que seja exclusivo, mas se for para optar entre uma pessoa que está tendo um mal súbito e uma criança e um adolescente com autismo, esse vai ser a prioridade. Ele vai ser atendido primeiro. É o que a lei diz. Santa Catarina é um estado muito evoluído com relação ao restante do Brasil. No tempo que eu trabalhava no tribunal, sempre era muito elogiado. O poder judiciário nosso é muito elogiado, porque sempre está muito na frente. O Ministério Público é muito atuante em Santa Catarina, né? Então, nós estamos realmente bem servidos, com certeza. E aí, essa carteira de identidade, então, o que ela facilita, né? Ela facilita o atendimento, né, na área de saúde, na escola, o direito de ter um acompanhante quando a criança tem necessidade. E aí, depois eu fui olhar que também tinha a questão de quem tem plano de saúde, por exemplo. O plano diz que tem um número X de atendimentos e que não pode ultrapassar. Então, a jurisprudência nacional, o Superior Tribunal de Justiça, já derrubou tudo isso. Primeiro, porque voltamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem prioridade. Então, não tem como dizer que tem 40 atendimentos, acho que é pura. Não existe isso. Ela vai ter todos os atendimentos que ela precisar, inclusive musicoterapia. Eu vi jurisprudência que no primeiro, a gente chama primeiro grau na cidade, tá? Quando é o juiz. O juiz disse que a criança tinha direito, a criança autista tinha direito a todo tipo de atendimento, né? Fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, tudo. E ele só excluiu a musicoterapia. Quando chegou no tribunal, o tribunal disse não, inclusive musicoterapia. E aí, quando chegou no STF, que é o Superior Tribunal de Justiça, a criança tem todo o direito. Daí eu vou te perguntar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu, que aconteceu, já, né, acontece, a seletividade alimentar. O meu plano negou a assistência dos meus meninos, na verdade eu entrei só com o Henrico, que ele estava numa crise muito absurda, assim, passou numa fase muito difícil, 8 sessões, é o que o plano, né, no momento daquele plano, é o que ele libera. Eu assim, tá, querida, 8 sessões, se eu pedir para o plano, para eu fazer consulta com a nutricionista, o meu filho não está indo no nutricionista porque ele precisa emagrecer e ficar fitness, ou o contrário, não, ele é autista.
A Desde que nutricionista, tem que ter o indicação médica. nutricionista para ele é mais uma terapia, não é para ele Claro que aprender, não. né? Para Claro que ele não. ou porque tá obeso ou porque tá É. no caso dele fica deficitário e atinge todo o desenvolvimento dele de todas Sim, as com outras certeza. terapias, Então, porque ele não se alimenta adequadamente, porque ele desde tem que uma tenha seletividade indicação, alimentar. exato, desde que tenha indicação médica, Sim, o plano é obrigado a cobrir. sim, oh, menina, pensa na É, briga, tudo é uma briga, né? E se o plano não cumprir, claro, deve procurar as vias judiciais. E quando a pessoa não tem condição Pois é, isso que eu ia te de. perguntar. Eu É, acho que eles já fazem exatamente por isso. Porque, gente, a gente já gasta com plano. Vamos falar, né? A verdade, a realidade das famílias. A gente já gasta uma fortuna de plano. Geralmente, tu tem que até alterar o teu plano, que às vezes nem atende. é, Nossos filhos, né, especiais, eles usam fralda até bem mais tarde. Eles tomam uma mamadeira ou NAN até bem mais tarde. Eles tudo se prolonga. Então, é uma questão, estamos falando de questão financeira. São gastos altíssimos, prolongados por muitos anos. Tipo assim, no meu caso, eu tenho 2. É como se eu tivesse 4 crianças em casa. sim. Porque usam fralda, tomam mamá. Às vezes é o mamá que segura na época da seletividade restrita, que Com segura certeza. eles. Eu não, é o mamá. Como que eu vou tirar? Como que eu vou substituir por outra coisa? Se já, né, já incluir um alimento já é tão difícil, imagina se eu vou tirar o que ele aceita. É muito complicado. Então, no meu ponto de vista, eu acredito de todas as mães dos grupos que eu pertenço ali, pensam da mesma forma. Uhum. De todos eles que a gente negar, um ou outro que vai entrar com advogado. Tem a defensoria pública, que daí não precisa pagar honorários de advogados. Sim. Mas tem muitos advogados que fazem, porque inclusive existe até a restituição desse dinheiro que sempre, se você, por exemplo, uma orientação que eu dou, tá? Sim, Como sim, advogada, agora eu estou ótimo, falando como ótimo. advogada. O teu filho, o plano disse que tem 8. Não, Sessões de se o Nutri. médico, primeiro, tem que ter indicação médica. Sim. O médico tem indicação médica de que essa criança precisa ser atendida por uma nutricionista. Essa criança vai ser atendida. Mas só tem 8 sessões. Então tá. Então, se porventura você for obrigada a pagar uma nutricionista à parte, pegue recibo, né? Uhum. E ajuize a ação. Por quê? Porque esse valor que os pais gastaram vão ser restituídos judicialmente. Então, tudo é judicialmente. É todo esse trabalho, Detalhe, né? os processos judiciais de criança e adolescente também têm prioridade. Mas estou tendo dificuldade porque procura o Ministério Público. O que é o Ministério Público? É o promotor. Vai lá no fórum e pede para falar com o promotor. Sim. Eu quero falar com o promotor.